Olá, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli, que bom ter você por aqui. A gente vai para mais uma leitura do canal. Hoje, novamente, de mesa aberta, então a gente vai começar a descobrir o que está sendo entregue para você a partir das cartas que forem sendo apresentadas. Antes da leitura acontecer, eu tô aqui com as pedras dos 7 principais chakras e eu vou sortear, sem ver, qual dessas pedras vai participar diretamente da nossa leitura. O que isso vai simbolizar? Qual chakra está sendo trabalhado? Qual energia vai trazer um significado a mais para a cura que está sendo canalizada durante a abertura das cartas, tá bom? Você pode se concentrar enquanto eu embaralho aqui as pedras, pensando em qual dúvida, qual questionamento, qual resposta você está buscando entender sobre você, sobre o mundo, sobre algo específico, quando encontrou esse vídeo, tá? Vamos lá, por gentileza. Mostrem qual energia aqui quer ser trabalhada na mesa hoje. Adoro! Aqui a gente vai trabalhar o chakra laríngeo, a comunicação, a expressão, a fala, a garganta, né? Com esse quartzo azul. Então vamos deixar ele aqui ao lado para trabalhar essa energia. Bom, vamos iniciar a leitura com duas cartas do oráculo para compreender exatamente sobre essa questão da sua expressão. O que vai ser informado para você em participação junto com a leitura dessa maneira de se expressar. Vamos ver, por gentileza. Coragem, olha, tudo a ver, né? Coragem e refúgio. Que legal, que intenso. Ao mesmo tempo que é pedido coragem, há a percepção de refúgio. Essa duplicidade de cartas aqui já me fala sobre a gente compreender que a nossa expressão, ela não precisa ser um ato de romper com tudo de uma única vez e sem respeito próprio. Na verdade, a expressão, ela tá muito relacionada a gente compreender o nosso processo. Às vezes a gente não quer falar, não consegue, não pode, tem algo que segura isso, né? Seja uma vergonha, seja uma dificuldade, seja algo que a gente está tentando trabalhar, seja um trauma profundo do passado, de não ser cuidado, cuidada, respeitado, respeitada, e impede a vocalização do que seria muito importante. E às vezes a gente tenta resolver isso internamente, às vezes por longos períodos, e sente ainda o impasse para essa expressão. Volta para o refúgio, né? Usa o refúgio para se restabelecer. E a gente tende às vezes a se cobrar um tanto quanto em relação a isso por não conseguir estar fazendo o que a gente acha que deveria. Mas a gente não entende nesses processos que, na verdade, isso faz parte da cura, né? Essa coragem seguida de refúgio, refúgio seguido de coragem, ela é um ato de expansão e retração que a alma dispõe para a mente e corpo, todo o conjunto que nós somos como seres complexos, para conseguir romper laços. Então, é como se fosse o aspirar ao eterno da vida. O corpo corresponde, de alguma maneira simbólica, né? Falando sobre isso, a esses movimentos também. Isso acontece no micro, dentro de nós, assim como acontece fora de nós, no macro. Essa energia de coragem, ela está sendo impulsionada por uma energia muito bonita, de cuidado, de nutrição, da própria espiritualidade, das próprias diretrizes divinas, do mundo, dos acontecimentos, dos fatos, seja lá como você interpreta essas energias que vêm como um convite externo, né, para ser realizada. Então há um apoio bonito aqui nesse processo que favorece, tipo assim, olha, materializa, ó, vamos em frente, mas veja que é como um convite gentil, não de uma forçação de barra. Já a energia do refúgio, ela fala sobre você, indivíduo, em comunhão com trocas, né? Então, isso dentro do refúgio, sim, talvez é uma autoavaliação das trocas
para conseguir compreender um pouco mais de si e interpretar como esse refúgio ele funciona a teu favor e talvez para algumas pessoas pode estar sendo em excesso, quem sabe também, né? Isso é uma avaliação muito pessoal, mas nunca um refúgio talvez seja em excesso, a menos que isso esteja realmente limitando essa coragem aqui de vir. Enquanto há esse equilíbrio saudável, não há problemas. De toda maneira, é uma energia muito espiritual favorecendo esse processo, tá? De liberação, liberação do chakra da garganta, liberação da comunicação. Vamos continuar abrindo. Por gentileza, tarô. Olha, 5 de ouros, muito a ver, né? Nossa. 6 de paus. 6 de copas. 3 de copas. Tem bastante emocional envolvido aqui, tá? Vamos lá. O que não tá sendo tão visto por ti nesse momento é que há uma vitória acerca de um sentimento de não ser o suficiente, tá? Esse 5 de ouros aqui, ele fala não sei falar essa palavra. Ele fala na maioria das vezes, majoritariamente, não sei se tá certo, sobre quando a gente não se sente suficiente, né? A gente tende a ver muito ele como é ouros, é físico, não tem o suficiente, não tem tempo, não tem carinho, não tem dinheiro, não tem alguém que me dê o que eu preciso. Mas esse sentir de alguém não me dar o que eu preciso, olha o 6 de ouros aqui no fundo, né? Que vem logo na sequência. Ele é um conceito de que, na verdade, não é o outro que tem que vir para nutrir esse tipo de situação. Eu não tô falando de trocas que fica muito claro que um dá mais, outro dá menos, e isso está dificultando a parceria. Isso tem que ser conversado abertamente e resolvido. Mas nesse caso, como se trata de um rompimento interno para a expressão da coragem, ele não diz respeito aos outros, né? Não é como se a gente fosse esperar que haja oportunidades para se desvencilhar da sensação de não conseguir, de não ser o suficiente. É a aceitação desse processo e, consequentemente, aí sim, ver as oportunidades que a própria vida vai dispondo para que nós realizemos esses processos de sucesso em relação a uma transformação, a uma mudança que precisa acontecer. Muitas vezes essas mudanças em relação à coragem e à expressão, ela vai vir de uma maneira muito prática e nem sempre é um lugar confortável. Às vezes a gente sente que pode se expressar e ter essa sensação do 5 de ouros de parece que a gente está pedindo algo para o outro, parece que a gente tem que se colocar talvez numa postura de pedir algo do outro, ou até se expressar e o mundo aparentemente não receber como a gente gostaria, né? Isso não pode ser o que vai fazer você desistir de continuar o seu processo corajoso, né? Isso tem que ser observado com carinho para ver o que é a projeção, o que é a oportunidade, entender também que as tentativas e erros fazem parte do processo de mudança como um todo, mas que com toda certeza isso te coloca num lugar de sucesso, isso te coloca num lugar de retornar para as conexões, retornar para a vida com as graças, né? De ter feito um bom trabalho pessoal e se sentir mais seguro na situação que você vive com as pessoas. Tudo isso pode... Nossa, tem muita energia de 6, né? Que é muito a energia da troca. Essa energia de equilíbrio também, de compreensão, de estabilidade entre, às vezes, muitas vezes, extremos. Esse 6 de copas, ele tá falando muito de lembranças do passado, mas que vem no seu momento atual, dentro do seu refúgio, né?
Então, pode ser que você se veja lembrando de nostalgias, principalmente de momentos, para algumas pessoas aqui, lembrando de momentos em celebração com outras pessoas, em deleites da vida, né? Nesses momentos que você estava exaltado, que você sentia que estava exaltado, que você estava mais disposto a enxergar a energia da transformação da sua própria expressão de um lugar livre, né? Possibilitando essa transformação. Aqui a mesa ela convida muito você a se respeitar acerca desse refúgio que você cria, mas também aproveitar também os momentos de reflexão sobre o que você acredita que foi os momentos de auge da tua experiência, para se banhar de uma energia aqui, né, ó, 6 de paus, 6 de copas e 3 de copas. Gostosa, leve, nostálgica, boas memórias, boas recordações, pensar em cenários positivos. Dessa maneira, você consegue se sentir melhor e superar essa frustração do 5. Vamos continuar abrindo aqui para eu entender mais, poder trazer mais informações? Olha, veja como essa energia do 5 que a gente estava conversando, ela realmente é sobre um processo de compreensão da paciência dos plantios que você traz, e o 6 de ouros que sair, né? Alta sacerdotisa e 2 de paus, o as de copas. Dentro do teu silêncio, dentro da tua rotina, onde você está mais resguardado, dentro desse refúgio que a gente está conversando tudo, você vai virar a chave, tá bom? A percepção das pessoas aqui, elas vão provavelmente existir para você dentro desse lugar onde você se resguarda. Essa energia que está sendo trabalhada do 5, ela vai te recordar muito os processos de dedicação que você já fez na sua vida e os resultados que teve acerca deles. Então isso vai meio que te dar uma luz de como que você consegue fazer esse processo de expressão, assim como fez alguns outros, sabe? Pode ter sido de reconstrução de si mesmo, de desvencilhar de alguma mágoa, de conquistar algo que você esperava muito. Tem uma informação muito importante aqui, que a sua coragem de ter sucesso, seja isso no que for, num projeto, na maneira que você é, numa mudança que você quer realizar, principalmente mudança da expressão, que é o que a gente está falando da mesa, né? Ele é realmente um processo de cura, de se vulnerabilizar, de tirar as amarras que te prende, de perder o medo do escuro, que seria o quê? O medo das sombras, o medo do que você ainda não conhece, o medo de não ter tudo realmente dentro da perspectiva mais clara possível que você julga que seria essencial para poder continuar caminhando e alcançar o sucesso, se colocar mais realmente vulnerável em relação à experiência da transformação, da cura, né, de entrar em contato com as águas internas e conseguir realizar o equilíbrio. Isso pode vir muito de um padrão, de uma questão que distorceu a maneira qual talvez você enxergava o sucesso para algumas pessoas, tá? Então isso passa por essa limpeza também em relação ao que é o sucesso para você. Num dado momento, tudo que foi lembrança bonita vivida do passado e de trocas significativas que você teve, talvez por isso que você tenha medo, porque as trocas podem em algum momento ter sido diferentes do que você esperava, terem caído algumas coisas por terra. Isso tudo vem na sua mente, vem como uma percepção de compreender o seu espaço também, de dizer do outro, né, de como cada um se expressa, do processo interno de cada um, de um lugar justo, equilibrado, realista, sem tentar achar vítimas ou causadores do mal, né, mas com a interpretação profunda do equilíbrio que acontece dentro e fora, no mundo e na nossa vida particular também. Qualquer tipo de celebração que você se recorde ao longo dessa percepção profunda que você vai passar, de estar mais consigo, mais conectado com aprendizados sobre si, sobre espiritualidade, né? Naquele momento que a gente tira para fazer as coisas espirituais ou as coisas de autoconhecimento, digamos assim. Todo esse processo ele vai te lembrar dessas conexões que você viveu e talvez algumas delas ou exatamente uma delas ou várias delas que te explique
o porquê dessa sensação de ter ficado pro lado de fora das coisas, né? De não ter se sentido suficiente. Porque em algum momento as coisas não foram como você esperou e isso te chateou. Só que a resposta que vem acerca disso é que você achava que essas energias, e aqui é uma coisa bem específica, para algumas pessoas são 3 energias, tá? 3 situações que você lembra, 3 pessoas, 3 alguma coisa, que te decepcionou, que parecia ser um algoz, parecia ser um deleite da vida, mas te decepcionou, você só olhou para isso. Você não olhou para o que ficou de pé ainda com tudo isso, que é exatamente a dissolução de algo importante que volta na tua vida agora como forma de cura, que te entrega informações importantes sobre a sua expressão, sobre a sua coragem, sobre os processos de expansão e interiorização. Ok? Essa era a sua leitura, eu espero muito que tenha contribuído para o seu autoconhecimento. Eu conto com a sua ajuda, ao apoio ao projeto Arte Intuitiva, que eu faço com muito amor, com o seu like, o seu comentário, se ressoou aí. Se você gostou da maneira que eu tiro as cartas, se inscreva no canal, tá bom? Vai ser um prazer te ter aqui. E um grande beijo no seu coração, eu desejo o melhor para você hoje e sempre. Tchau, tchau!